Deus toda a glória. A Deus seja dado todo mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz que já está em vós. A paz do Senhor. Amém. Quando descemos do carro aqui, irmãos, que eu coloquei o pé na calçada, pastor, e a igreja estava louvando, eu falei para minha esposa: olha, o ambiente está espiritual. Já comecei a cultuar dali. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo, e nem por todos é discernido. Quem é espiritual, irmãos, passa aqui fora e vê essa reunião, ele ouve, ele sabe. Não são cânticos vazios. Oh, adorado seja o nome de Jesus de Nazaré. É a noiva do Cordeiro, adorando aquele que vive e que reina para todos. Quando me anunciaram, eu me ajoelhei aqui, né? Eu não me ajoelhei perante a noiva. Eu me ajoelhei como um soldado, porque o general dos exércitos está no nosso meio. A ele pôs toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Entendo a grande responsabilidade que está sobre os meus ombros. Fiquei muito feliz quando a minha esposa e a minha família sentou aqui, né? Eu falei: muito bem, hoje eles vão ter um pouquinho da sensação que nós temos, né? Todo mundo olhando para você e dizendo assim: a responsabilidade está sobre você. Eu falei: hoje elas vão ter um pouquinho e sentir um pouquinho desse peso. Quer ser? Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da minha família, pela vida do pastor desta igreja. Não sei quanto ele paga dos companheiros, mas nós temos muitos amigos nesses setores e todos falam muito bem dele. E se alguém tem alguma coisa contra, escondeu, né? Todo mundo fala muita qualidade dele e não contaram nenhum defeito. Mas amigo é assim, né? Amigo só conta as qualidades, os defeitos ele esconde. Louvado seja o nome de Jesus pelo Pedro do nosso irmão Pedro, que Deus abençoe. Nosso irmão está conosco ali, estamos aprendendo junto, viu, irmãos? A gente mais aprende com eles do que eles com a gente também. Vida da sua esposa e na vida de todos os obreiros da igreja do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ganhar tempo. Amém? Vamos à palavra, coisa boa, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Glórias a Deus. Capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16. Todos acharam? Diz assim o texto bíblico: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, ou amaria o que era seu, dependendo da tradução. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E o tema nosso e o foco é: escolhidos por Cristo para dar frutos. Podeis assentar adorando o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando nos foi feito esse convite para estarmos aqui, fiquei muito feliz, até mesmo pelo tema que foi escolhido. Nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, ou pelo menos eu, irmãos, como pregador, sempre que chega um convite, eu já quero logo meditar no tema. Pode ser muitos meses para frente, pastor, mas eu tenho esse hábito, pelo fato de amar a palavra de Deus. Eu quero estudar o tema.
Eu quero saber o que está no texto. Eu quero, amados irmãos, receber de Deus aquela missão que nos foi dada, a saber, o texto escolhido. O Evangelho de João, amados irmãos, é um dos 4 evangelhos, e acredita-se que a escrita do Evangelho de João foi segundo uma grande necessidade da igreja. João, na época de Cristo, ele era o discípulo mais jovem. É tanto que ele foi o último a morrer. Acredita-se, amados irmãos, que João morre com 98 anos de idade. E é interessante que os discípulos, os pastores da Ásia, os bispos da Ásia, chegaram para João certa feita e disseram: João, escreve aquilo que você viu do mestre, aquilo que você aprendeu andando com ele. Tu és o único que estás vivo, João. Escreve o que você viu, os milagres que você viu ele operar, para que possamos pregar nas igrejas da Ásia, porque naquela época, amados irmãos, a igreja estava sendo assediada por um grupo chamado gnósticos. Isso foi tão, irmãos, causou um impacto tão grande que precisou ser combatido pela igreja, pelos homens de Deus. 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater, amados irmãos, esses ensinos heréticos que estavam assediando a igreja, que estava, amados irmãos, desconstruindo a mensagem do Evangelho, que estava se levantando contra a pessoa de Cristo. 8 livros, inclusive o Evangelho que leva o nome de João. João vai começar escrevendo, revelando o seio do Eterno, dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. João já começa escrevendo, amados irmãos, proferindo bênçãos, mostrando os privilégios, ou alguns privilégios, daqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Capítulo 15, amados, é um capítulo muito importante do ministério de Jesus. Jesus profere palavras aqui, amados irmãos, que marcam a história, que marcam o seu ministério. E é interessante que não só marcou o tempo de Cristo, mas também a igreja em todas as eras. Quando nós olhamos capítulo 15, Jesus vai proferir palavras, amados irmãos, e ele vai dizer a união íntima entre Jesus e os crentes. Jesus começa falando, amados irmãos, de intimidade. E é interessante que ele usa aqui uma parábola, e ele se coloca como uma videira, uma árvore. E, amados irmãos, ele diz que eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Aí ele vai dizer que todo aquele que está nele, o pai limpa para que dê fruto. O que não produz fruto é lançado fora. E não serve para nada, a não ser para ser queimado e pisado pelos homens. Eu acho interessante, amados, que Jesus está mostrando aqui, está ilustrando. Quem é do campo conhece, não que eu seja do campo. Alguém pegar um certo tipo de árvore, pastor, e enxertar em outra árvore. Uma certa feita, muitos anos atrás, cheguei em uma casa e a esposa do meu tio foi fazer a unha com a dona daquela casa. Ela foi para a cozinha e o dono da casa, o marido daquela mulher da manicure, chamou o meu tio, que estava comigo, e fomos para o quintal. E ele mostrou ali, amados irmãos, uma mangueira, um pé de manga. E ele mostra com muito orgulho, dizendo: olha, eu já enxerguei 10 tipos de manga nessa mangueira. E todas já estão produzindo. Mas como pode? Tipos de frutos diferentes enxertados em uma árvore que originalmente produz o seu fruto. Aí pega-se outros galhos de outras árvores para ser produzida naquela mesma árvore. Jesus está ilustrando, amados irmãos, isso aqui. Jesus está mostrando que nós, os crentes, nós fomos enxertados nele. E os frutos que nós produzimos, não produzimos por nós ou pela nossa vontade,
aparência, mas nós produzimos porque estamos enxertados na videira verdadeira, glória, sendo cultivados e limpos pelo lavrador que é o Pai que está nos céus. É por isso que nós produzimos frutos, e esses frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Olhando o texto, amados irmãos, Jesus ele vai falar da eleição daqueles que foram eleitos por ele. Aliás, quem escolhe é Jesus. Marcos 3,13, eu amo essa expressão bíblica, que a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte e ele escolhe para si os que ele quis. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, não, antes ele que nos escolheu a nós. É por isso que no reino de Deus, irmãos, ninguém escolhe ser pregador, ninguém escolhe ser profeta, ninguém escolhe ser cantor, ninguém escolhe ser pastor, mas quem escolhe é o Senhor dos exércitos. Louvado pois seja o seu santo nome nessa noite. Chamada, amados irmãos, quem dá é Deus. Quem escolhe é Deus. Ser crente, amados irmãos, muitas vezes a gente vê os testemunhos e aí muitas vezes se encontra com muito orgulho. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, larguei tudo, não largou nada. E quanto a isso, amados irmãos, a gente tem que vigiar até para contar um testemunho. Olha, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, como se isso fosse mérito nosso, mas muito pelo contrário. Na verdade, nós somos rendidos por Cristo em um determinado tempo da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, no verso 19, na parte C do versículo, vai dizer: porque do tal o qual alguém é vencido, ele se torna servo. Oh glória! Não sei em que momento você foi escolhido por Jesus, mas o bom é que você está aqui nessa noite. Oh glória! E se está aqui, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Foi Ele que escolheu a tua vida e a tua casa. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Jesus comissiona, meus irmãos, os discípulos, e cada um dos seus discípulos tem as suas particularidades. Nenhum é igual. Cada um tem uma personalidade. João, por exemplo, é considerado um discípulo do amor, é verdade. Mas João, antes de ter um encontro com Cristo, João era chamado filho do trovão, por causa da sua personalidade forte. Fala-se muito de Pedro, que Pedro era o homem da espada, e Pedro, irmãos, era pau para toda obra. Pedro, amados irmãos, era aquele discípulo que andava com Jesus e dizia: mestre, eu estou com o Senhor. Se o pau quebrar, nós ficamos juntos. Não é como aqueles pseudos amigos, que quando a coisa aperta, ele cai fora. Não, não, não. Todo discípulo chamado por Jesus, amados irmãos, pode ter certeza. Ele entendeu que ele é um soldado. Ele entendeu que ele não manda em nada. Mas se Jesus der uma ordem, ele está dizendo: estou pronto. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te adorar. Independente da situação. Louvado pois seja o teu santo nome, Senhor. Eu estou aqui para obedecer. De maneiras, amados irmãos, que ninguém no reino de Cristo prega o que quer, fala o que quer, canta o que quer, profetiza o que quer. Aliás, nós somos pentecostais. E existe, amados irmãos, eu gosto de uma expressão que diz que Deus deu dons aos homens. Tratando-se de eleição, de escolha, produzir fruto, tem um perfil. Alguns foram, amados irmãos, escolhidos para uma missão específica, uma chamada específica, pessoal e intransferível. Todos nós temos uma chamada de Deus. Todos nós, amados irmãos, temos, louvado seja o nome de Jesus, um ministério a servir, a ser seguido. E o que eu acho interessante é que todo aquele que Jesus chama, Ele cuida. Eu nunca vi Jesus escolher alguém para não cuidar. Só que, amados irmãos, existem algumas características daqueles que são escolhidos por Cristo. Ele não anda do jeito que quer. Ele não anda
irmãos, o formato do mundo. É verdade, Jesus. Ele entende que ele foi escolhido, lavado e Glória a remido Deus. para um propósito Aleluia. maior. De maneiras, amados irmãos, que não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser pregador. Não dá para brincar de ser profeta. Não dá para brincar de ser obreiro. Não. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Passe o tempo que passar. Passe o tempo, passe os anos, as épocas. Um dia, quem brinca de ser crente, pregador, profeta, falso cristão, um dia ele vai ter um encontro real com Jesus. E o encontro é hoje. Eu já vi muita gente brincar de ser pregador. Eu já vi muita gente brincar de ser profeta. Eu já vi muita gente, amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, que está na igreja, e ele achar que isso aqui é meramente, amados irmãos, falar bem, ter conhecimento, fazer uso da oratória, da retórica. Pregador, amados irmãos, pregador não é fantoche. Nós não lidamos, meus amados irmãos, com o nosso grupinho da faculdade. Que você fala o que quer, é influenciado pelo que quer. Nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro tem como? Louvado seja o nome de Jesus. Deus falava comigo, amados irmãos, essa tarde, meditando na palavra. Que todo aquele que é escolhido por Cristo, ele tem que ter um alinhamento de propósito com os céus. A sua agenda não é sua. Não sou eu que escolho a minha agenda. A minha agenda precisa estar alinhada com a agenda de Deus. Tem tanta gente fazendo barulho aí, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, mas não tem graça, não tem poder, não tem unção. Mas aquele que é escolhido verdadeiramente por Cristo e está na presença, ele tem graça, ele tem poder, ele tem unção, ele tem autoridade. O nome do Senhor é glorificado na vida dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não. Alguns louvores foram cantados hoje aqui. Ainda que para te sentir, Jesus, eu tenha que chorar. Aí cantaram-se outros louvores, a de nossa cidade, tantos outros. Aí eu estava sentado, eu fiquei, olha, o Espírito Santo hoje alinhou a gente. Porque ambos os louvores marcaram, amados irmãos, momentos, cultos que eu participei. E o Espírito Santo estava dizendo hoje para mim aqui, eu estou contigo. Glória a Deus. Quem alinhou a agenda hoje foi o Espírito Santo. Aleluia. Aquele que é escolhido por Deus, amados irmãos, ele não faz o que quer. Ele não prega o que quer. Ele não canta o que quer. A igreja, meus amados irmãos, a noiva do Cordeiro, ela tem um dono. Aleluia. Mas o problema, amados irmãos, é que alguns estão no nosso meio. E ele fica vislumbrado com os talentos. É verdade, amados irmãos, que o talento que Deus dá, ele atrai, ele chama a atenção. Atrai, amados irmãos, a atenção, a admiração do povo. Mas uma coisa é ter talento, outra coisa é ter caráter de Deus. Aí muitas vezes a gente se pega pensando, muito se fala sobre a igreja visível, a igreja invisível. Isso é tão simples. A igreja visível, muitas vezes é aquele camarada que participa dos cultos, participa das festividades, mas ele vem só para cumprir tabela. Porque nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, de uma geração que eles estão pensando que o serviço a Deus substitui a intimidade com Deus. Ele me engana.
Lê do engano, está enganado, oh glória. Louvado seja o nome de Jesus. O serviço a Deus não substitui a intimidade com Deus. Não. Aí tem pessoas também que estão pensando que o sacrifício substitui a obediência. Quantas vezes não subiu o monte para orar? E alguém sempre ia. E vira e mexe, ligava, olha, vamos subir o monte. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada aí. E aí quando ia ver, irmãos, o camarada estava nas drogas, estava se prostituindo. E ele achava que subiu do monte ia se consertar com Deus. Ele não consulta o pastor. Não, ele sobe o monte, aí ele escolhe. Não, peraí, esse pecado aqui eu vou tirar 40 dias. Eu vou jejuar, vou consagrar. Aí ele desce, irmãos, ele desce fogo puro. Mas puro fogo de palha, oh glória. Não tem fogo nem para ele. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mas Deus marcou um encontro hoje conosco. Nós somos filhos escolhidos para dar fruto. Foi Jesus que escolheu e eu não tenho dúvida disso. Mas nós não andamos do jeito que quer. Eu não penso o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não ando do jeito que eu quero. Eu preciso estar alinhativo, irmãos. Olha, alinhado com a agenda do céu. Aleluia. Uma certa feita, meus irmãos, alguém pensou que podia tocar nos obreiros de uma certa igreja. E aí o camarada se coloca como profeta. O profeta geralmente tem uma mensagem de denúncia. A igreja pentecostal, se perguntar qual é o dom mais desejado, irmãos, a maioria vai dizer o dom de profecia. Porque o profeta chama a atenção. O profeta traz algo que está em oculto. Jesus está aqui, viu? Jesus pegou você para curva hoje. 10 anos, né? O pecado não mudou. A mensagem também não muda. Fique tranquilo, viu, pastor? Jesus está no controle. Jesus precisa consertar algo aqui nessa noite. Não dá para brincar no reino de ser pregador, não dá para brincar no reino de ser profeta. Ainda existe o dom, e o dom cuida da igreja. Jesus sabe o seu endereço, sabe o seu nome, ele sabe tudo sobre você. Mas o pecado está no oculto. O pecado está no oculto, está debaixo do tapete. Não me consertei com o pastor, não preciso, você precisa sim se consertar com Jesus. Aí acha que pode tocar nos ungidos de Deus. E é profeta, viu? Engana as multidões, engana as massas, mas a Jesus não engana. Tem muita gente que tem talento, canta demais, prega demais, faz tudo demais, só não entra no céu. Pode fazer qualquer coisa, meu filho, pode fazer o salseiro que você quiser, mas o céu não entra, porque a porta ainda está fechada. Mas ainda há esperança, ainda há esperança agora. A Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Eu acho interessante, amados irmãos, que o homem de Deus ele é paciente. Ele não se perturba. Jesus é tranquilo, irmãos. Se a gente for falar, meus amados irmãos, de inteligência emocional é Jesus. Eu fico olhando para Jesus naquele barco, na tempestade, irmãos. Aqueles pescadores eram profissionais. Já conhecia aquele mar há muito tempo. Conhecia o barco. Tentaram de tudo. E agora a Bíblia diz que eles ficam tudo perturbados. E Jesus está fazendo o quê, irmãos? Jesus está dormindo. Glória. Parece que tem hora que Jesus também não ajuda, né, irmãos? Tem gente que diz que ele complica para depois descomplicar. É assim? Não, é que o que tem que acontecer vai acontecer mesmo. Jesus está lá dormindo. Aí os discípulos chegam para Jesus.
Ô mestre, não se te dar que pereçamos? O Senhor não se preocupa com isso? Jesus disse, olhou para ele e disse, não teres fé. Ainda não teres fé. Só que Jesus usou um termo de repreensão. Porque se tem uma coisa que deixa Jesus maravilhado, oh glória, é quando ele encontra uma verdadeira fé genuína em alguém. Isso deixa o coração de Jesus feliz. Aleluia! Mas a falta de fé, amados irmãos, deixa Jesus injuriado. E Jesus chega para os discípulos dizendo, ainda não teres fé, andando comigo há tanto tempo, já viram eu operar milagres, já viram eu realizar tantas coisas, tenho cuidado de vós até hoje. Glória a Deus. O combustível daquele que é escolhido, amados irmãos, é a fé. Oh, glória a Deus, o combustível da igreja, a força da igreja não está nas suas conexões ou no seu poder financeiro. O poder da igreja, meus amados irmãos, aleluia, essa potência chamada igreja está na conexão com Cristo, está no Cordeiro que está reinando, está no nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome Glória de Jesus. Aleluia. Aí alguém se colocou como profeta e veio dizer que os que estavam na tribuna eram escolhidos segundo os caracteres dos homens. Escolhido porque tem dinheiro. Hoje não se escolhe mais por ter algo do céu. Nem ele tinha algo de Deus. Estava em pecado. Uma jovem da igreja. Está pensando que é fácil ser noiva? Muito se fala hoje, amados irmãos, porque os cultos de antigamente separaram, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 7, no verso 10, vai dizer: nunca diga que os tempos passados foram melhores do que o presente, porque isso com sabedoria nunca dirias. Olha nós aqui na Assembleia de Deus, na igreja, aleluia, do Piqueri, provando da glória de Deus, provando da presença do Eterno, provando da presença do poder, da autoridade daquele que tudo pode. Jesus não mudou. Me lembro de uma certa feita, irmãos, eu cheguei em casa, e aí quando eu cheguei a cena era de velório. Não era como o clima que eu sentia ali na calçada, barulho da igreja, adorando o Cordeiro, aquele clima de velório. E quando eu entro na casa, irmãos, estava a Gabriela, que está com 12 anos, essa jovem aqui, 12 anos. Na época, amados irmãos, ela tinha por volta de 2 anos de idade. E aí no canto estava minha esposa, serva de Deus, mas estava desolada. Minha sogra, que não serve a Deus, e uma tia da minha esposa. E aí, irmãos, quando eu cheguei, ai, graças a Deus você chegou. Estava precisando de um carro para socorrer ela. E eu peguei, amados irmãos, a Gabriela. Era um pedaço de carne. Eu morava do lado do hospital Mandaqui. Eu peguei a Gabriela, entrei no quarto, fechei a porta, glória. Eu disse assim: Jesus, aqui não vai entrar nem a minha esposa. Dobrei o meu joelho e comecei a orar ao Senhor. Peguei ela, coloquei na cama e eu orando, eu disse: Jesus, eu moro do lado do hospital do Mandaqui. É uma referência a nível, louvado seja o nome de Jesus, da América Latina. Jesus, eu sei que o Senhor usa a medicina, mas hoje vai contra a minha fé e ir no hospital. Não foi te dado o título de médico dos médicos, não foi à toa. Eu creio que o Senhor pode curar ela hoje. Aí comecei a falar com Jesus. Eu disse: Senhor, o Senhor lembra quando essa criança foi nascer? Eu não tinha uma saída de hospital para comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda. Eu não tinha condições de comprar uma lata de leite. Falei: Jesus, mas naquele dia, de madrugada, em cima daquele monte, eu estava orando. E o Senhor usou o teu servo dizendo: meu filho, não se preocupe, porque dos teus cuido eu. Não vai faltar o vestir, não vai faltar o calçar.
não vai faltar nada, mas somente faça a minha vontade, aquilo que eu te coloquei para fazer. Eu disse: Jesus, aquele dia o Senhor fez uma aliança comigo. Eu não estou te colocando na parede. Aí eu falei uma palavra-chave para Jesus: eu tenho feito a minha parte. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo disse para mim assim: se debruça sobre ela. Eu me debrucei sobre a criança. Aí o Espírito Santo me fez lembrar da passagem do profeta. Porque ainda existe homem de Deus na terra. Deus me levou lá no Antigo Testamento. E aí, amados irmãos, me fez lembrar daquele profeta que ressuscitou a filha daquela mulher. E o Espírito Santo disse assim: sopra na face dela. Naquele dia eu soprei na face da Gabriela. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de vida do Senhor tornou a entrar na vida da Gabriela. Acorda para a vida, meu irmão. Jesus ainda está operando milagres. Jesus é o Deus que opera milagre todos os dias. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, mas se eu ando alinhado com a estrela do céu, pode se preparar. Tem bênção, tem milagre, tem glória, tem poder, tem unção, tem virtude, porque o Senhor dos exércitos cuida daqueles que chama. Louvado seja o nome. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aí muitas vezes alguém pensa: ai, porque tempo bom era no tempo fulano. Você vai ver, amados irmãos, a agenda dele. Qual é? Trabalhar, conquistar, comprar. Depois que compra, manter, pagar imposto. Dias atrás, uma determinada sede, nós estávamos ali, escola bíblica dominical. Coisa para escolher, irmãos. Coisa para escolher. Aí acaba o culto, acaba a escola bíblica dominical. Aí chega um irmão, mais de 80 anos de idade. Aí ele chega para conversar comigo e diz: olha, porque na época que eu vim do Ceará, eu cheguei aqui e não sabia fazer nada. Eu não sabia nada, não sabia nem falar. Mas Jesus me colocou numa grande empresa. Aí eu fui aprendendo a fazer isso, aí eu comecei a estudar isso, aí me profissionalizei nisso. Aí eu fiz patrimônio, comecei a ganhar bem. Eu construí uma casa. Minha esposa não me deu filhos. E hoje estou eu, meu irmão, naquela casa gigante. Mas construí uma casa. Construí uma história de sucesso. Mas ele repete essa história sempre. Ele repete, esquece que repetiu e fala de novo. Quando a gente desce para o café lá embaixo, eu encontro o pastor Toninho. O pastor Toninho, irmãos, tem praticamente a mesma idade que ele, 80 e poucos anos. Quando eu chego para conversar com o pastor Toninho, ele chega: e aí, abençoado, só vitória, né, meu irmão? Glória, meu Deus! Aí a gente falando da igreja, ele falando: olha, porque na época do nosso pastor Roberto Montanheiro, isso aqui, olha, não era esse piso bonito, era um piso de barro. E aí a gente descia, evangelizamos todas essas cópias, descendo para Cubatão, Santos, São Vicente, ganhamos muitas almas. Esse trabalho não era assim, essa rua não era assim, não existia esse setor. Aí você pega o perfil daquele que é envolvido, que é alinhado com a agenda do céu, e daquele que é alinhado com a agenda da terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, amados irmãos, diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem muita gente que está dentro da igreja, está pensando que é abençoado, mas não é não, meu irmão. Abençoado é todo aquele que faz e obedece a ordem do mestre da Galileia, a ordem de Jesus. Eu sei que eu estou pregando hoje para a igreja abençoada, para aqueles que foram escolhidos e não abrem mão de produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dois perfis que glorifica a Deus, produz frutos, e outro que só produz para si. É por isso
isso que muitas vezes, irmãos, a gente vê dentro da igreja. Alguns reclamaram do culto, reclamaram do pregador, reclamaram do pastor, não toma uma atitude, ele está orando, abençoada. Acorda para a vida. Quem tem Jesus na vida não se perturba, não. Ele resolve na oração, e é através da oração que Jesus dá vitória. Glória a Deus. Como eu sei que aqui não tem, aqui para nós é só vacina. Uma certa feita, a pastora veio numa igreja de irmãos, um abençoado se levantou contra o pastor da igreja. Quem era o pastor da igreja? O baixinho aqui. O presbítero queria fazer o que queria na igreja. Irmãos, é aqui para nós. A mulher dele foi do crime. Todas as vezes o pastor que dava oportunidade para ela contava que ele estava armada, que matou, que fez isso, que aquilo. Para intimidar. Eu falava, Jesus, coitada. Ajuda ela, Jesus. Não sabe ela que o poder que está sobre nós é maior do que todo tipo de arma, maior do que o reino, tranquilo, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, irmãos. A instituição mais rica de toda a história ao longo dos tempos se chama igreja. Oh, glória seja no nome de Jesus. Aí aquela abençoada com aquelas conversas, eu orando, entreguei o abençoado na mão de Jesus. Numa certa feita, ele veio com uma conversa, umas perguntas capciosas. Pegou o telefone, pastor. E eu olhei, atendendo os irmãos. E ele pegou o telefone e pôs para gravar e ele tremia. Eu falei, o camarada nem homem é. Só tem tamanho. Mas tem camarada que é mais frouxo do que tudo. Se ele fosse homem, ele não estava tremendo desse jeito. Pegou o telefone e colocou no bolso. Para tentar me gravar, para levar para o pastor setorial. Fui conversar com ele, falei o que tinha que falar para ele e fui orar. Aí Jesus me deu uma mensagem para pregar no culto de ensino. Atos capítulo 1, verso 19. Diz que Lucas escrevendo, ele disse que Judas encontrou sorte no nesse mesmo ministério que nós. Pelo que ele escolheu comprar um campo com o galardão da iniquidade, pelo que se chama na sua própria língua Aceldama, campo de sangue. Preguei isso aí, fiz o que Jesus falou, irmãos. Sabe o que aconteceu com o abençoado? Infartou. Misericórdia mesmo. Alguém pensa, irmãos, que dá para brincar de ser profeta? Alguém pensa que pode brincar com a noiva do cordeiro? Alguém está pensando que pode tocar na vida dos escolhidos? Mas deixa eu dizer aqui, amados irmãos, uma palavra da parte do reino dos céus aqui nessa noite. Que você tem um povo que cuida da sua casa, tem alguém cuidando. Ninguém pode contra a tua vida enquanto você estiver guardado, lavado e comido, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Fique tranquilo, Jesus está guardando, Jesus está livrando, e o nome dele está sendo glorificado. Por isso que eu olho, irmãos, eu nem me preocupo. Uma certa feita, meus irmãos do Brás, eu tinha lojas do Brás. Aí tinha uma loja, pessoal, que sempre que alguém, por bondade e misericórdia, queria ouvir a voz de Deus, o povo ia lá na loja. Era uma loja, não era igreja. O povo não entendia isso. Mas quem é necessitado, irmãos, vai atrás. Quem sabe o que quer, não aceita qualquer coisa. O doente, irmãos, ele corre para o hospital, porque ele sabe que lá tem socorro. Irmão, se não chegar a ambulância, ele vai correndo. Pode ter certeza, vai arranjar uma carona. Mas ele vai. Vai chamar o Uber, vai pedir uma carona do ônibus. Mas ele vai. Aí tem uns abençoados que dá só, irmãos, dá só, como diz o outro, só arquejando, né? Assim, dá só o chassi do Piro, só a capa do Batman. Aí ele não quer vir para a igreja, mas ainda é na igreja que Jesus tem renovo, tem vida, tem graça. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o povo ia lá na loja, irmãos. Aleluia. Aí, por bondade e misericórdia, Deus usava em profecia no meio da loja. Ao passo que criou uma fama no Brás, dizendo assim, olha, tem um pastor que tem uma loja ali, eu não sei não, por tudo que Deus está fazendo, vai fechar aquela loja e vai virar uma igreja. Aí o povo chega
vai virar uma igreja de Jesus. Não sabia se eu preciso ganhar meu pão. E estamos lá servindo a Deus. Aí chega um dia que Satanás se levantou contra. E o Espírito Santo falou comigo. Tinha um shopping, tinha um estacionamento, pagávamos o mensal, lá tinha os manobristas. Aí o Espírito Santo disse assim: meu filho, não deixe a chave do seu carro, porque vão colocar muita droga no seu carro. Quando você sair, vai ter uma viatura, você vai ser preso, vai sair algemado por tráfico de drogas. E aí vão dizer assim: não era o pastor? Está vendo? Tudo que ele fazia aqui era um traficante. Brincava de servir a Deus. É mais um mentiroso. Aí o Espírito Santo disse isso, irmãos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Cheguei lá, coloquei meu carro, vim para a loja e a chave no bolso. Eu nunca vi alguém pegar Jesus de surpresa. É verdade. Aleluia. Satanás acreditou, glória. Mas olha eu aqui pregando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Todo aquele que é escolhido e anda na presença de Deus, Jesus guarda, Jesus livra. Ele está em intimidade com Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele. Aí eu fui para a loja, irmãos, abri, foi chegando os funcionários, subi lá para cima, dobrei meu joelho. Daqui a pouco, irmão, chega um dos manobristas endemoniado. Cadê a chave? A gente está procurando há tanto tempo. Eu disse: não é ele. Ele disse: sabe como o diabo é sujo? Aí eu desci e disse: meu amado, você sabe que eu trouxe a chave enganado. Vamos lá, a gente está procurando essa chave há tanto tempo. Peguei o carro, tirei daquele lugar, coloquei numa vaga que não ia precisar mais mexer no carro. Fechei meu carro, irmãos, e Deus deu o livramento. Glória a Deus. Ser escolhido por Deus para produzir fruto, amados irmãos, tem muitos benefícios. A sua casa não vai ser destruída. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Jesus não chamou você à toa. Quando está passando pela prova, pelo vale, mas fique tranquilo. Jesus está junto com você. E hoje Ele está reafirmando, louvado seja o nome de Jesus, a aliança que Ele fez lá atrás. Jesus não volta atrás. E toda boa palavra que Ele disse, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Quem não tem visão de Deus, irmãos, ele olha para a sua estrutura. Como é o nome da irmã? Inaci? Linda assim. O povo de Deus é meio bagunçado, né, irmãos? Porque o povo de Deus já é bonito. Aí não precisa colocar linda assim, né? Assim. Poderia ser linda assim. Pronto, povo. É isso mesmo? Mas ela é linda assim, né? Ah, você é de Deus, sou, meu filho. Uma certa feita alguém chegou e disse assim: por que é isso? Eu disse: meu Jesus, não tira a unção dos olhos dele não, Senhor. Aleluia. Ele está orando, irmãos. Irmãos, quando chega a unção de Deus, até aquilo que não era bem afeituado, ele vai ficar bonito, porque o povo de Deus é bonito mesmo. Lavados e gemendo pela glória do Senhor. Mas, minha irmã, sabe o que acontece? Sabe por que muitos não entendem o que Deus faz na nossa vida? Porque eles olham para a nossa estrutura. E de nós mesmos nós não temos nada. E coisa boa é quando a gente reconhece que de mim mesmo não posso fazer. Mas Jesus é que faz por nós. E é por isso que o que Jesus falou, ele vai cumprir. Porque quem falou foi ele. Eu não escolho o caminho que eu quero trilhar. Mas muitas vezes, amados irmãos, trilhando por esse caminho, Satanás vai chegar e vai dizer assim: não vale a pena. Se desgastando demais. Está lutando por um povo que não quer nada com Deus. Irmãos, olha a resposta de Deus aqui nessa festividade, nessa noite. Será que esse povo, Satanás, não quer nada com Deus? Mas é papel do diabo ser acusador. Mas louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, que essa noite aqui nesta igreja o nome do Senhor foi glorificado e Satanás foi envergonhado mais uma vez. Louvado seja o nome de Jesus.
discípulos, irmãos. E ele disse que todo aquele que era escolhido, ele ia ser odiado pelo mundo. E ele completa dizendo: olha, eu vos disse isso para que vocês tenhais paz, alegria, e a vossa alegria seja completa. Aleluia. Toda instrução que Deus dá, irmãos, é para a gente ter paz. Amém. E alegria. Hoje em casa, minha filha Elissa do meio diz: pai, o que é ansiedade? Eu falei: ansiedade é excesso do futuro. Eu não entendi, pai. É a que não aconteceu ainda, mas a pessoa já está sofrendo pelo amanhã. Depressão é excesso do passado. Meu Deus, tem misericórdia. Mas a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela diz: lançando sobre ele toda a vossa Ansiedade. porque ele tem Cuidado de vós. Glória. hoje tem uma nova síndrome. A síndrome do pensamento acelerado. Meu Deus, tem misericórdia. Por causa, meus irmãos, da tecnologia. Tudo que eu quero é tecnologia de ponta na ponta do dedo. Pelo fato de tudo que eu quero eu achar rápido, pastor, isso está mandando uma mensagem para o subconsciente que tudo tem que ser rápido. Pode perguntar para os jovens, irmãos, até os adultos. Quantos não estão com a síndrome do pensamento acelerado? Deita para dormir, amados irmãos, e o cérebro não para. É assim ou não é? Aí muitas vezes nós queremos provar dos benefícios de Deus. Eu me ocupo muito mais das coisas da terra e eu vou deixando de lado as coisas de Deus. Mas em nome de Jesus de Nazaré, hoje é noite de Deus resgatar valores. Hoje é noite de Deus resgatar ferramentas no meio da sua igreja. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós provarmos dos benefícios do Senhor. Deus está dizendo: toda a promessa que eu fiz ainda está de pé. Fique de pé para adorar o Senhor. Meus irmãos, imagine uma casa muito rica e alguém tem sempre o privilégio de visitar aquela casa. E quando essa pessoa chega naquela casa, ele vê aquele ambiente próspero. Pode colocar o fundo. E aí, estar sentado naquela mesa com aquela família rica é um privilégio muito grande. Você prova de coisas que você não tem no cotidiano. A realeza daquela casa. A mesa para sentar é diferente. As cadeiras são diferentes. O alimento é diferente. O ambiente, a família é diferente. E aí, quem sempre tem acesso àquela casa, a cada visita ele prova dos benefícios. Mas quando ele sai, já não tem mais aquilo ali. Ele pode ser amigo da família, mas ele não é parente, ele não é família. Logo, ele não tem herança. Jesus disse, amados irmãos, certa vez que chegaram para ele e disseram: mestre, a tua família está aí fora, a tua mãe e os teus irmãos. Jesus disse: não, a minha família são aqueles que fazem a minha vontade. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aleluia. Pode seja Deus. Vim na casa de Deus, amados irmãos, é visitar aquela casa muito rica. É provar de coisas que você não prova no dia a dia. Mas vim na casa do Senhor. Isso, amados irmãos, não é suficiente. Porque eu preciso ter herança. Eu preciso fazer parte da família. Família de Deus é a igreja de Cristo. Para mim ter herança, amados irmãos, você pode ser o que for nessa sociedade, mas se a sua salvação, a vida eterna, não estiver garantida, de nada vale. Junte tudo que você tem, não paga pela salvação.
E hoje Deus te trouxe aqui para que você tenha herança na vida eterna. Faça parte dessa família. E que esses benefícios dessa casa espiritual, esta casa de oração, esse ambiente tão próspero, essa família tão rica que gosta de paz, que você não tem na sua casa. Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para salvar a sua alma. Quem não faz parte dessa família e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou voltar para Cristo, vem aqui nessa noite. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E você vai ter parte na herança desta família. O testamento está sendo escrito. Os nomes estão sendo escritos. E naquele grande dia, só entra quem tiver o nome escrito no livro da vida. Deus está falando de vida eterna. Venha. Venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você não quer, aí é com você. O privilégio de estar aqui hoje e o privilégio da salvação foi aberto a esta oportunidade. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. Está vindo alguém aqui. O nome está sendo escrito no livro da vida. Nós vamos orar. Oh, glória. Irmão, a salvação, irmãos.